Boa noite, professor. Hoje eu vou fazer a apresentação do nosso trabalho da M2 relacionado à pilha e o trabalho com Gauss. Esse trabalho foi feito por mim, Natasha, e pela Júlia. Não sei se ela vai conseguir fazer a apresentação hoje por conta do trabalho dela e etc., mas eu vou fazer uma apresentação geral. Qualquer coisa, depois o professor pontua com ela os outros assuntos, tá? Para ela poder explicar. Mas basicamente a gente seguiu os exemplos do tutorial do Gauss, bem como os exemplos que o professor deu em aula para fazer a realização do trabalho. Então aqui tem os tokens que foram criados seguindo os requisitos necessários, que seria que o programa fizesse a implementação como se fosse uma calculadora com as funções de cálculo. Então a gente tem aqui a função para exibir, as variáveis aceitadas, os números que seriam apenas binários, soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, o igual, né? Aí abre parênteses e fecha parênteses. Daí aqui a gente seguiu como se fosse a gramática, que nem o professor explicou na penúltima aula, né? Daí aqui a gente tem nossa lista de comandos, as prioridades, respeitando prioridade matemática, né? Já conhecida. E aqui a gente tem a demarcação, né? Que a gente vai utilizar depois no nosso código principal no NetBeans. Fiz a geração do código, ele gerou um código pra gente no NetBeans, que tá aqui. Nesse código foi alterado a parte da semântica, que é a parte que vai resultar propriamente nas operações, seguindo todos os arquivos gerados pelo próprio Gauss. Então aqui a gente tem a execução de um switch para determinar qual operação que vai ser realizada se baseando numa pilha. Então aqui a gente tem para fazer empilhamento, para fazer a soma, a multiplicação, para empilhar as variáveis, fazer a subtração, a divisão, exponencial, para exibir, para salvar a variável, para depois que a gente possa retornar essa variável, né? No trabalho apresentado pelo professor, para que a gente fizesse a realização, existia um exemplo que deveria exibir um resultado. Esse exemplo ele foi implementado aqui no nosso main para ser utilizado como um teste de validação. Então aqui a gente tem a implementação das instâncias do sintático, do semântico. Aqui no léxico a gente colocou essa operação que a gente precisa realizar. Então vamos rodar o programa e verificar se está dentro dos... Então aqui eu vou realizar essa operação com a calculadora. Estou utilizando ela no modo programador para que ela exiba em binário. E vamos fazer o cálculo para ver se o resultado bate com o resultado exibido pelo programa. Então aqui seria 2 vezes 3 mais 7, que daria 13. Vamos ver se está funcionando. Vou fazer primeiro aqui a multiplicação. Então seria 2 vezes 3 mais 7, que dá 13, como foi exibido aqui no nosso programa, o que valida a funcionalidade dele.